sistema. E é muito bacana quando a gente faz esse link para a parte restauradora, porque depois que você obtura esse canal, você precisa restaurar. Então, o que Edgar vai trazer para vocês, gente, vai ser muito bacana. Eu gosto muito, né, de ouvir li bastante coisa dele, porque ele tem uma abordagem muito interessante e bastante inovadora, tá? Essa parte da blindagem coronária. Muito bem, então vamos linkar direto já aí o que você veio conversando, né? O fato de a gente inserir no tratamento endodôntico a mecanização aí com sistemas ou rotatórios ou reciprocantes, no conceito de lima única ou não, permitiu que a gente possa ter preparos muito bons, né, cara? Resultados clínicos muito bons. A gente vê que desde o ponto de vista ou se é um caso de polpa viva ou polpa morta, a redução bacteriana, quando a gente consegue um bom preparo, é muito boa. A manutenção da anatomia do canal radicular é outro ponto muito interessante. E uma das perguntas, já linkando agora com a parte da restauração, o que a gente tem que considerar para fazer uma restauração imediata do dente tratado endodonticamente é um ponto básico. O ponto principal, eu acho, da apresentação de hoje onde termina o tratamento endodôntico? Essa pergunta, ela é uma pergunta que não está bem elucidada, porque ainda há muito para trabalhar nesse sentido, em que a gente olha no lado esquerdo da tela o dente obturado. Será que é aí que termina o tratamento endodôntico? Será que o tratamento endodôntico já deve ter o endodontista uma abordagem pensando na colocação ou não do retentor intrarradicular? Então a gente já deixa desobturado o canal para o reabilitador, para quem vai colocar o pino, ou a gente já coloca o pino na mesma sessão de tratamento? Eu acho que a condição favorável para isso aconteça é uma questão técnica, bem fundamentada, né, em conceitos que a gente veio trabalhando bastante. O fato da gente poder ou não realizar a blindagem radicular, ou terminar o tratamento endodôntico, indicar qual que é o melhor canal para o pino, assim mesmo essa conversa franca aí com o reabilitador, de falar, olha, você quer que eu coloque um pino no canal radicular, você considera que é fatível, ou olha, o melhor canal para a colocação do pino é isso, ou esse dente não há indicação da colocação do pino. Eu acho que é mais importante que a gente conversar da colocação do retentor intrarradicular pensar em quando não colocar o retentor intrarradicular, porque o retentor intrarradicular, se bem é certo, a função principal é retenção do material restaurador coronário, né? A gente sabe que se for desgastado dentina do canal radicular no propósito de tentar ali colocar um retentor intrarradicular, é muito complicado isso, porque a gente está desgastando dentina, e o fato de desgastar dentina do canal radicular, isso condiciona a uma fratura radicular, né? A fratura radicular, ela acontece quando a gente desgasta a dentina e não está associada a mudanças nanomecânicas, como falando de dureza, hidratação, módulo de elasticidade de um canal que a gente fez ou não o tratamento endodôntico. Então, o ponto fundamental aí que a gente deve pensar é que o retentor, quando bem indicado, ele está ali para reter o núcleo de preenchimento, e quando não há indicação, como a gente pode ver na imagem aqui, uma classe 1, por exemplo, a indicação de um restaurador é interessante no ponto em que as resinas bulk fill favoreceram que a gente possa fazer um incremento de 4, 5 milímetros e isso possa preencher a cavidade com muita qualidade. E por que a gente fala um preenchimento fácil? Uma reposição de dentina, se a gente parar para pensar. O conceito das resinas bulk fill flow é nada mais a gente pensar na colocação de um material que possa ter uma boa adaptação à cavidade. E assim mesmo que simplifique a inserção do material restaurador. Se a gente parar para pensar antes da inserção da resina bulk fill flow no mercado, a gente trabalhava com resinas com carga nas quais a gente precisava fazer incrementos ali
né, na cavidade, até complementar, completar ali a restauração coronária total, né? Então, a gente sabe que com o uso das resinas Book Fill Flow, a gente um incremento de 4 milímetros, e a gente olha no lado esquerdo ali da tela, a gente consegue baixa contração de polimerização, a gente consegue uma boa adaptação do material restaurador na cavidade, né? E sem contar que essas resinas, elas tem um grande benefício que a gente chama tixotropia, né? Que é onde a gente coloca, ela consegue se adaptar facilmente ali à cavidade. Isso é importante, porque a gente não pode as falhas, né? Exatamente, a gente não pode deixar espaços vazios ali no canal radicular, né? A gente não pode deixar espaços vazios ali no preenchimento ali de onde teve a porção coronária ali, né? A gente tem que fazer uma obturação hermética do canal radicular, e essa obturação hermética requer de uma restauração que seja hermética, né? Uma restauração que esteja bem adaptada, né? Que também seja de fácil inserção, né? E a finalização, a resina Book Fill Flow, pelo excesso de fluidez que ela tem, que é um benefício, falando de preenchimento de 4 a 6 milímetros da cavidade, mas a gente não consegue dar anatomia, porque é uma resina fluida, né? Embora ela tenha uma boa quantidade de carga, é uma resina fluida. Então, a finalização da restauração coronária com uma resina... E essa questão da finalização da restauração coronária, ela vai para quando a gente pensa na estética maior que tem que ter aquele dente, né? Falando em que você faz o preenchimento inicial, então não requer de estética. Mas quando você finaliza e precisa da anatomia ali, na porção mais coronária, finalização estética, aí a gente já trabalha com pigmento, já trabalha com uma resina diferenciada. Isso está muito mais condicionado a uma questão estética, mas a questão maior, o ponto maior, falando de blindagem coronária, no conceito de blindagem simultânea, é a restauração com esse caráter de selamento definitivo do tratamento endodôntico, porque a gente sabe que a restauração coronária tem uma correlação direta com o sucesso do tratamento endodôntico. Não adianta a gente fazer um bom tratamento endodôntico, não adianta a gente pensar num acompanhamento longitudinal de 12, 24, 3 anos se o dente não está bem restaurado. O dente ele fracassa não pelo fato de a gente ter uma lesão, não fracassa pelo fato de a gente ter feito uma remoção bacteriana, não fracassa pelo fato de ter feito um desgaste intrarradicular. O fracasso está associado muito a vários fatores e um deles é a restauração coronária. Então, aquele trabalho do professor Trope e o professor Ray, que consagram o clássico aí dessa relação entre sucesso do tratamento endodôntico e restauração coronária, deixa bem claro, evidente, que há uma relação direta assim de sucesso. Mas antes da gente pensar então na colocação de um pino, então vamos falar, bom, se não há a indicação de um retentor intrarradicular, uma restauração com materiais, com resinas aí para aqueles casos que a gente quer um preenchimento tá de bom tamanho, é uma abordagem aí segura. A gente sabe que estão no mercado as resinas Book Fill, vários os tipos. Eu achei rapidinho, desculpa te interromper, tá? Mas eu achei muito interessante esse ponto que você colocou agora, tá? Muito interessante. Em relação, né, à endodontia, os fracassos, né? Não tem o sucesso, né? A fratura, por exemplo, porque, poxa, por isso que eu falei, é suma importância o conhecimento na hora da reabilitação, porque muitos falam, né, tem aquele velho ditado, né? Endodontia, para que fazer ainda, né? Aquele pensamento antigo, né? Esse dente vai ficar pouco tempo na boca. Não, tem situação de 30, 40, 50 anos pós-endodontia, porque se você pensa na boa reabilitação, né? A forma que você vai reabilitar, esse dente vai ficar na boca até a morte desse paciente. Então, achei muito interessante quando você fala a forma que você vai planejar para você estar adaptando, reabilitando. E a utilização também, né, da Book Fill Flow, até para indicação para você fazer seu núcleo, né? Você já pode até deixar o núcleozinho ali, se for o caso para a prótese fixa, né? Depois o protesista está ali já fazendo, só refinando o preparo para estar colocando a coroa dele, né? Sim, com certeza, né? Acho que quando a gente já pensa nessa abordagem simultânea, é importante a gente ter ferramentas para poder
é fazer uma restauração simplificada, não uma restauração que seja difícil. A abordagem simultânea do tratamento endodôntico e da restauração, tanto radicular como coronária, exige um pouco de técnica. A gente pode ver aqui nessa radiografia do lado superior da prova do cone, e logo a gente vê que para a gente fazer essa desobturação simultânea, pensando na colocação do retentor intrarradicular, a gente precisa de uma técnica. Técnica de desobturação ou técnica só de obturação do terço apical. E esse é um ponto fundamental, porque não há como a gente pensar em fazer o tratamento endodôntico e na mesma sessão colocar um pino se a gente vai utilizar gates para desobturar o canal. Então, no mercado, a gente tem a técnica padrão ouro da obturação termoplástica, que é a técnica de onda contínua, que a gente consegue remover gutta-percha do terço cervical médio e plastificar o terço apical. E já pensando na colocação de um retentor intrarradicular, essa técnica é ideal. A gente veio trabalhando bastante a termoplastificação com pontas ultrassônicas. E essa que a gente vê aí na tela é uma ponta que se chama OptiPrep. Quem fabrica é o Chico Trinks e ele fabricou exatamente na Dental Trinks, e ele fabricou com uma proposta nossa de querer pensar na colocação simultânea aí do retentor intrarradicular. Então a gente descreve bem nessa publicação no lado inferior aí um pouco da técnica da onda ultrassônica de termoplastificação e também da obturação apical ultrassônica, que é colocar os 5 milímetros apicais do cone de gutta-percha e termoplastificar esses 5 milímetros apicais. E no lado inferior esquerdo a gente olha a obturação apical ali e pronto, o terço médio cervical para a colocação do pino. Então é interessante a gente viabilizar, de alguma maneira, a colocação do pino na mesma sessão do tratamento endodôntico, porque a gente sabe quanto se desgastou, a gente qualificou a dentina, a gente sabe quanto se irrigou, qual que é o calibre do canal, quanto se ampliou, se removeu de dentina. Então, a gente também sabe o calibre do retentor. Então, quando a gente trabalha a técnica ou termoplástica por meio de aparelhos como System B, Obtura, ou quando a gente trabalha com essa proposta de termoplastificação ultrassônica, a gente consegue o mesmo resultado. Isso faz parte de uma pesquisa que a gente vem trabalhando aí. Então, é criar condições favoráveis para que nós possamos aí colocar o retentor na mesma sessão de tratamento. E uma vez que a gente criou essa condição favorável, a pergunta é a seguinte: qual que é o melhor retentor intrarradicular, né? Qual que é o retentor intrarradicular aí que eu vou colocar com base nos nossos preparos? Que a gente olha aí uma série de retentores intrarradiculares e fica claro aí que a questão do tipo de retentor intrarradicular, ela está muito vinculada ao fabricante querer impor a quem vai colocar o pino pré-fabricado uma circunstância específica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o pino pré-fabricado não se adapta ao canal radicular. Então, a gente precisa pensar num ponto fundamental que é a anatomia. É o desgaste planejado do retentor intrarradicular. Então, esse desgaste planejado do retentor intrarradicular nada mais é a gente preparar aí o canal com as limas endodônticas e associar aí o tratamento endodôntico à broca que o fabricante recomenda ou a ponta ultrassônica de preparo para retentor. Então, a gente observa que os preparos cônicos são consequência dos nossos preparos endodônticos. Então, qual que é o melhor retentor intrarradicular? Não há melhor nem pior. A questão fundamental, o pino deve ser cônico. Por quê? O pino cônico ele se adapta muito melhor. A gente olha no lado esquerdo aqui da tela e a gente olha o terço apical do retentor intrarradicular e a gente consegue observar que o pino cônico, e aí no dente posto, o pino, a gente observa que há uma adaptação melhor do retentor intrarradicular. Quando a gente olha para o pino do lado esquerdo, do lado direito da pantalha, a gente olha ali um retentor intrarradicular com o terço apical do retentor cilíndrico. E, infelizmente, trabalhar com pinos cilíndricos na colocação ou na cimentação como retentor intrarradicular não é uma possibilidade.
de jeito nenhum, nossos preparos são cônicos. Então, esse maior desgaste no terço apical para tentar adaptar ou colocar ou encaixar o pino, isso exige um desgaste muito grande no terço apical do preparo para retentor intrarradicular. E, consequentemente, a gente pode levar a uma fratura. Então, com certeza, independente dos pinos que a gente tem no mercado, de fibra de vidro, cônicos, cilíndricos, ovais, anatomizados ou não, a proposta é trabalhar com pinos cônicos, né? E com certeza o pino de fibra de vidro, ele vem como uma possibilidade restauradora, e pensando nessa restauração simultânea do dente tratado endodonticamente, ele vem com uma proposta muito boa, é a gente poder já obturar e já colocar um retentor que temos ali. Não precisamos mandar para o laboratório. Então, esses pinos, o grande benefício, o benefício maior de um pino de fibra de vidro, com certeza, é a alta resistência à flexão, né? O módulo de elasticidade similar ao da dentina. Pensa que quando a gente faz a remoção dentinária, a remoção de dentina radicular para colocar um retentor intrarradicular, se espera que esse retentor tenha características similares ao da dentina, para que a gente não esteja ali colocando um material que possa levar à fratura radicular. Então, os estudos da época dos 90, quando há a introdução dos retentores de fibra de vidro, elucidam bem que há uma redução significativa da incidência de fratura radicular dos pinos de fibra de vidro quando comparado com os pinos metálicos. E essa redução significativa está associada às características próprias do retentor intrarradicular, como o módulo de elasticidade, né? Um material que tem características mais similares ou mais próximo ao da dentina radicular, né? Então, a gente tem uma situação fundamental que é quando ocorre uma fratura em um dente tratado endodonticamente restaurado com um núcleo metálico, a gente tem que essa fratura é irreversível, quer dizer, fratura raiz e não fratura o retentor intrarradicular. Por quê? Porque o núcleo metálico é um material rígido e, por ser rígido, leva à fratura da raiz. Já quando ocorre a fratura em um dente restaurado com um pino de fibra de vidro, a gente tem que essa fratura é considerada favorável, porque na maioria das vezes, quando ocorre essa fratura, quem fratura não é a raiz, é o pino. Por quê? Por essa questão do módulo de elasticidade, né? Dessa característica do pino. Então, pensando não só numa abordagem simultânea que favoreça a colocação imediata de um retentor intrarradicular, a nossa conduta é por pinos de fibra de vidro, já seja anatomizado ou não ao canal radicular, mas é um ponto fundamental. Então, falando de critério de eleição, com certeza, eu acho que é um material aí de eleição.